8h57 ao vivo e agora sim a gente vai começar nossas entrevistas exclusivas aqui na nossa rádio e hoje eu recebo Denise Alvarenga, coordenadora geral, não é isso? Do CEP Lagos. Bom dia, Denise, seja bem-vinda à nossa rádio. Bom dia, Juarez, bom dia a todos os ouvintes. Eu queria agradecer a oportunidade. É muito importante para o sindicato ter esse espaço, então mais uma vez obrigada a nossa rádio, é você. Obrigado. Eu recebo também Viviane Souza, que também é uma coordenadora, não é isso? Do CEP Lagos. Bom dia, Viviane. Bom dia a todos. Realmente é uma oportunidade virmos falar sobre educação. Maravilha. Vamos lá. 8h58. Educação em pauta agora ao vivo aqui na nossa rádio. Denise e Viviane, eu já entrevistei o CEP Lagos diversas vezes, tá? Em vários momentos. Quais hoje, nós estamos falando de 1º de julho de 2026, são as demandas, as necessidades? Nós temos recebemos o secretário de Educação, Alessandro Teixeira, atual secretário de Cabo Frio, recebemos a ex-secretária Rejane Jorge, isso de entrevistas recentes, né? E uma galera profissional da educação entrou no YouTube, no WhatsApp da rádio, questionando diversas demandas. Hoje, quais são as demandas da educação de Cabo Frio? E aproveito, vocês podem elencar, faça um gancho. De lá pra cá, aumentou, piorou ou melhorou? Então, infelizmente, a situação dos trabalhadores da educação em Cabo Frio está numa situação lamentável. Eu acho que nunca estivemos numa situação tão ruim quanto estamos nesse momento. A gente já teve situações de estarmos sem pagamento, é verdade, durante o governo de Alaí Correia, ficamos meses sem pagamentos, a situação era uma situação crítica, mas a gente acumula situações de lá para cá que não foram resolvidas e hoje a gente está aí numa situação de extrema necessidade de soluções. Para elencar algumas, e aí Viviane pode falar de outras, caso eu não me recorde de todas, a mais grave que nós sentimos hoje é o descumprimento de lei na cidade. A gente luta durante muitos anos para conquistar as nossas garantias legais e a gente tem hoje descumprimento de leis que são completamente ignoradas pelo Executivo. Nós temos um plano de carreiras, que é o nosso PCCR, número 11, número 12, depois o número 44, criado pelo José Bonifácio, que tirou direito de trabalhadores e trabalhadoras, mas a gente tem as leis que são descumpridas no município. A lei municipal determina que o mês de abril é nossa data base de recomposição salarial. A gente está há 4 anos sem recomposição de salários. 4 anos? 4 anos sem recomposição salarial de todos os trabalhadores dessa cidade. E é lei. A lei diz que o mês da recomposição é abril. O prefeito ignora completamente a lei municipal e a Câmara também nada faz para o cumprimento da lei. Também é lei o enquadramento por formação que deve acontecer cada mês de maio. Em outros municípios nem existe mais a restrição do mês, mas aqui em Cabo Frio, ainda na nossa lei, o enquadramento, o edital de enquadramento deve sair em todo mês de maio. E a prefeitura descumpre a lei municipal do enquadramento por formação. A gente tem na lei municipal uma progressão vertical de 1% a cada ano. Essa progressão não acontece e é lei. Então, assim, a gente tem uma série de descumprimentos de lei que são totalmente ignoradas pelo município de Cabo Frio. A gente tem no IBASCAF a exigência de uma reunião mensal do Conselho de Administração. É lei, mas a gente não se reúne desde dezembro do ano passado. Então, assim, Cabo Frio está com um problema de lei que ele simplesmente ignora por completo
E quando a gente tem a oportunidade rara de estar com alguém do executivo, a gente pergunta sobre essas leis. E eles dizem que vão fazer um estudo, que vão ver quando podem nos encontrar novamente e depois nunca mais nos atende. A gente está desde o ano passado, março do ano passado, sem nenhum atendimento na Secretaria de Educação de Cabo Frio. Não há diálogo? Nenhum. E o prefeito, desde o episódio da nossa greve do ano passado, que estivemos na frente da prefeitura e ele pediu para falar e nós demos o microfone a ele e ele não ficou feliz com a manifestação das pessoas quando ele falava, porque nós demos o microfone a ele, diferente do que ele veiculou, nós entregamos o microfone para que ele pudesse falar, mas ele não ficou satisfeito com a reação das pessoas. Ele diz que não nos recebe porque nós não temos educação para conversar. Deixa eu até fazer um gancho aqui, a gente volta, você fique à vontade, não querendo te cortar. Você foi acusada, vocês, né, CEP Lagos, né, de gritarem, de debocharem e de não deixar ninguém falar. Com relação ao prefeito e com o próprio Alessandro, ele declarou em algum momento na entrevista. Isso procede? Então, o que acontece é que eles nos recebeu uma única vez, né? O Alessandro, como secretário, não nos recebeu ainda. Ele está falando de reuniões. A única reunião que aconteceu com o secretário Alfredo foi em março do ano passado, que inclusive eu nem estava presente na reunião, e que a reunião não teve nenhuma alteração Foi tranquilo. Foi essa reunião, foi a Viviane Você pode falar no microfone. Fique à vontade de participar. Nessa bom, reunião, né, esclarecer. Sim. Você estava nessa reunião? Eu estava presente. A Denise não? Não, a Denise não estava. Ela teve um impedimento, não pôde estar presente. Então estávamos eu e mais uns 2 ou 3 diretores do CEP. Nessa ocasião, nós levamos todas as nossas demandas, que são muitas, né? É uma lista muito grande. E, inclusive, entregamos nas mãos do então secretário uma minuta do nosso PCCR, uma revisão que foi feita e foi apresentada a ele. E entreguei uma cópia dessa minuta, eu mesma fiz essa entrega em mãos, e dizendo que nós precisávamos discutir sobre essa demanda. A fala do então secretário foi de que ele estava entrando, né, há poucos meses, estaria tomando pé da situação, de tudo que estava acontecendo. Assumiu vindo de Alfredo, não é isso? Exato. Okay. O secretário Alfredo. Não, o secretário ainda era Alfredo. Essa reunião foi com o Alfredo. Entendi. E o Alessandro estava presente na reunião como subsecretário. E quando o Alfredo disse que ele estava acabando de entrar, né, nós até questionamos o fato do Alessandro Teixeira já vir do outro governo, então ele já tinha total conhecimento do que estava acontecendo. Ele só não foi em época de Magdala, mas na época de José Bonifácio. Ele foi também? Foi também. Ele ficou secretário na Magdala pelo menos uns 3 ou 4 meses. Verdade, no início. Até ser trocado para a Rejane. E toda a transição foi feita nesse período, inclusive com ele, né? E aí nós questionamos essa questão de não termos resposta. E aí foi nesse momento em que o acordo ali entre nós era que eles então teriam um prazo, né, para retornarmos a uma nova reunião a conversar. E voltar para poder ter alguma resposta. Mas teve briga? Teve alteração de voz? Teve deboche? Gritaria? Nenhuma discussão. A reunião transcorreu com toda a tranquilidade. Inclusive, nós saímos dali com a promessa de uma nova reunião, não aconteceu. Até hoje. Depois também o próprio Alfredo não ficou, não permaneceu na Secretaria de Educação. Mas o Alessandro lá está. Mas o Alessandro sim, e nós continuamos, e é importante frisar que essa reunião ela é pedida oficialmente. Nós encaminhamos vários ofícios, solicitando e reiterando essa reunião. Então até algo pela seriedade da pauta, né? Exatamente. Óbvio. Denise, então, essa questão da reunião explicado, desde então vocês não tiveram mais encontros na secretaria. Vocês no episódio da prefeitura, eu digo que eu estava no ar, era de manhã, eu não estava lá. Teve grito, teve baixaria, teve deboche, pra o povo ficar emputecido com vocês? Então,
Então, vamos lá. O que realmente aconteceu naquele dia foi, nós estávamos ali numa atividade da categoria e o prefeito chegou, Serginho, pediu para falar e eu disse para ele assim, se a gente te der o microfone, você vai nos receber? Porque a gente precisa ser recebido. Não é possível negociar aqui na rua. Se a gente te der o microfone, você vai nos receber? Aí ele falou, me dê o microfone. Eu falei, insisti com ele, vai nos receber? Aí ele falou, vou. Entreguei o microfone para ele. No que ele começou a falar, ele disse assim, peguei a prefeitura com muitas dívidas. Aí o povo, aí ele se aborreceu. Entendi. E aí começou a dizer que a gente não deixou ele falar, não deixou ele falar. Então, mas a verdade dos fatos, né, foi essa. Ele chegou, solicitou, a gente tentou negociar com ele que ele nos recebesse antes de dar a ele o microfone. E ele falou, não vai me deixar falar. Eu falei, vai nos receber? Vai nos receber? A gente precisa conversar. A gente tem uma pauta extensa. Vai nos receber? Quando ele falou, me deixa falar, eu recebo vocês. Eu dei o microfone para ele e ele começou a falar. Quando ele começou a dizer que peguei a prefeitura com muitas dívidas, aí as pessoas que estavam ali falaram, como se ele não soubesse a situação que o município estava. Então, no que as pessoas presentes fizeram essa manifestação, ele falou, vocês não têm educação, não vou falar com vocês. E aí disse que receberia se não fosse com a minha presença. Ele disse, então, recebo o CEP, mas não recebo a coordenadora Denise. A categoria disse que não, que eu deveria entrar. Por que tem essa restrição a mim? Porque eu estou nessa luta há mais de 20 anos. Conheço as demandas e conheço a secretaria. Estive 10 meses secretária adjunta. Sim, vou te perguntar. Conheço a secretaria, conheço as lutas, conheço as demandas e a categoria acha importante que eu participe das negociações. Claro, e você, independente de gostar ou não da pessoa, você é a coordenadora geral. E aí ele disse que era uma restrição, que se insistissem na minha presença, ele não receberia. E de lá pra cá, então, não houve o encontro nem outras reuniões e vocês não são recebidos? Não, a gente pede audiência, a gente oficializa e nunca tivemos resposta, sequer resposta. A gente é completamente ignorado em todas as nossas solicitações. Na verdade, nós tivemos, nós também fazemos parte dos conselhos municipais. Eu sou conselheira do CACS Fundeb e tive no começo desse ano, em fevereiro, uma reunião no gabinete do secretário Alessandro Teixeira como representante do CACS Fundeb. E aí a gente tratou especificamente de problemas dos conselhos e ali, naquele momento, eu aproveitei a oportunidade para novamente conversar com o Alessandro sobre essa falta de diálogo, né? Dizendo que seria importante ele receber o sindicato, que nós temos uma comissão eleita em assembleia, né? O nome da Denise, ela está inclusive nessa comissão porque nós fomos eleitos numa assembleia como comissão de negociação com o governo, isso há mais de um ano, e que era importante ele receber. E aí, nesse momento, ele começou uma fala de que porque as pessoas não sabem falar, porque as pessoas ficam mandando mensagens no WhatsApp. E aí, novamente, eu falei, olha, nós estamos falando de um governo e de uma representação sindical, né? Nós não podemos entrar nesse campo de que não gostei do que ele me falou ou eu não deveria ter dito isso. A gente está falando aqui de uma forma institucional, né? Então é importante que a representação do governo sente com a representação da categoria para dialogar sobre os problemas e insistir para que ele nos atendesse, nos recebesse em reunião do sindicato. Ele disse, até brincou, não quero me aborrecer agora porque é o meu aniversário, seria aniversário dele em fevereiro, e nós ainda falamos assim, tudo bem, passe o seu aniversário, né, e marque uma reunião após esse período, né? Isso foi em fevereiro e nós já estamos em julho. 1º de julho. Até hoje continuamos sem nenhuma resposta do secretário em relação a isso. E essa reunião com o CACS Fundeb, então, para quem está ouvindo a gente e não compreende, o CACS é o Conselho de Acompanhamento e Controle Social das verbas federais da educação e das verbas municipais da educação. Esse conselho, ele tem uma, eu fui conselheira, fui presidente do CACS
Fundeb, ele tem na sua legislação a autoridade de convocar o secretário. E o secretário tem que atender em 30 dias, porque é um conselho muito sério de verbas federais. E nós estamos com problemas na prestação de contas de Cabo Frio desde 2014, 2015, 2016. Eita. A gente está com problemas sérios nesse conselho de controle e acompanhamento. A gente está deixando de receber verbas federais por causa da falta de regularidade desse colegiado. Ele recebeu em fevereiro e depois o colegiado não conseguiu se recompor por falta de publicação dos membros. E a gente fez denúncia ao Ministério Público porque não podemos ficar assistindo o desmantelamento dos conselhos de controle social na cidade. E é uma prática, infelizmente, hoje, de desmantelamento dos conselhos. É intencional, na sua opinião? Pois é, mas assim, é um intencional que eu não sei aonde vai dar. Não sei onde vai dar. Vocês têm acesso aos dados, aos números, às contas? Não. A gente está... E os conselhos têm que ter. Sim, e o conselho do Cactus Fundeb estava sem as prestações de contas desde setembro do ano passado. Sem encaminhamento das folhas analíticas, e a gente lutou durante muitos anos, sabe, Juarez? Longos anos, com o Ministério Público, para que a gente pudesse ter acesso às folhas analíticas, não só dos recursos do Fundeb, mas também de recursos próprios. Há um acordo entre o Ministério Público e a Prefeitura de Cabo Frio, que nós, inclusive nós, sindicato, não só o Conselho, porque a época, a determinação era: manda a folha para todo mundo que quer controlar, manda para a Câmara, manda para o sindicato, manda para o Conselho, e a gente passou a receber todos os dados, e a gente parou de receber. A gente parou de receber, inclusive, na gestão da Rejane. A gente ficou sem receber. Na gestão do Jorge, que foi depois da Rejane, a gente também não recebeu as folhas de recursos próprios. Então está sem receber desde então? E a gente não está recebendo agora. Então, o Alessandro, depois da nossa denúncia, depois de que acionamos o Ministério Público, ele publicou finalmente, semana passada, recentemente, a recomposição do Conselho e atendeu, a semana agora passada também, o Conselho do Cactus Fundeb, dizendo que vai voltar a nos enviar todas as folhas. Ainda não recebemos todas, mas disse que se comprometeu de reenviar todas as folhas, porque nós precisamos saber quanto que está tendo de pagamento dentro da Secretaria de Educação, que a gente sempre controlou isso e a gente nunca mais teve acesso a nada, as portarias, as dobras, os pagamentos extras que a Secretaria de Educação faz, porque na escola a gente teve um corte absurdo agora no dia 28 de maio. Recente, que imagina a situação, a gente já recebe sem recomposição salarial, a gente já recebe abaixo do piso nacional do magistério. Sempre foi isso? Não, a gente está sem o piso desde o ano passado. Na gestão da Magdala, ela pagou o piso e pagou o piso nas carreiras, como prevê o nosso plano de carreiras. Entendi. E aí entrou Serginho e tirou. Parou de pagar o piso e não estamos recebendo mais. O salário está em dia? Sim, abaixo do piso. Mas abaixo do piso. Abaixo do piso e sem recomposição de perdas salariais. E os direitos? Muitos cobram a gente aqui, eu perguntei inclusive ao secretário, triênio, que não sei o que, eu particularmente não entendo, né? Vocês podem explicar. Os direitos não estão sendo cumpridos? Então, a gente teve uma situação no governo José Bonifácio, que ele encaminhou 2 projetos de lei à Câmara. Nós temos 2 planos de carreira. Um plano de carreira dos trabalhadores demais das secretarias. Que é o PCCR padrão. Aquele aprovado lá atrás. Isso, que é chamado Lei 11. E temos uma lei número 12, que é da educação. O José Bonifácio, o prefeito, mandou um PL para a Câmara em 2021, alterando as 2 leis, a 11 e a 12. Nós fizemos uma movimentação porque perderíamos direitos e
fizemos uma grande mobilização até onde pudemos levar essa mobilização e conseguimos que a lei número 12 não sofresse alterações. A lei número 11 sofreu. E aí, com essa perda de direitos, tirou triênio e tirou licença-prêmio na lei número 11. Ele criou uma lei número 44. Foi quando ele finalmente chamou os concursados, porque ele ficou retendo a convocação até que ele conseguisse passar na Câmara a retirada de direitos trabalhistas. José Bonifácio. Isso, a retirada de direitos trabalhistas. Quando ele conseguiu passar a lei número 11, a 12 ele não conseguiu, e a gente ficou lá garantindo que o nosso plano de carreira não sofresse ataques, ele fez a convocação dos concursados, porque esses perderam o triênio e a licença-prêmio. Pois bem, agora, depois da convocação dos concursados da educação, a gente ficou vigilante, porque este ano foi ano de completar três anos de efetivo exercício desses concursados. E a prefeitura pagou o triênio, como é o nosso entendimento. Mas não pagou para todo mundo. E logo no segundo mês, depois de pagar, tirou. Ué? Então, a gente agora tem uma demanda. Qual o critério, então, disso? Agora a gente tem uma demanda judicial, porque entendemos que aquele movimento não atingiu a lei número 12, é o nosso entendimento, não atingiu. Já que pagou alguns. E aí, este ano, a prefeitura também entendeu desse jeito, porque pagou o triênio. Sim, mesmo que não a todos. Não pagou a todos, a gente não entendeu porque não fez para todos. Também não sabe qual o critério que usaram. Também não explicou, também. É? Pois é. Mas aí agora disse que vai tirar de todos. E aí a gente vai ter mais uma demanda judicial, porque quando não há negociação política, lamentavelmente, a gente precisa contar com a justiça. E a gente hoje, infelizmente, a gente só depende da justiça, e estamos tendo vitórias na justiça, porque são direitos líquidos e certos que estão previstos em lei municipal e que nos são negados. Assim aconteceu com a licença-prêmio, que tiraram da gente, mesmo estando na lei, estando em lei, estavam obrigando os trabalhadores a adiarem as suas aposentadorias sem necessidade, dizendo que não ia pagar a licença-prêmio. E aí a gente entrou na justiça, a gente ganhou na justiça, que não pode, depois de não... Porque o trabalhador, a cada 5 anos, se ele não tiver faltas, ele tem uma licença-prêmio. A licença-prêmio está na lei. Só que o governo... Até quanto tempo? 30 dias? São 3 meses a cada 5 anos. Ah, entendi. Só que o governo não autoriza. Entendi. A gente tem o direito, mas não... Este governo, os Outros governos. também. Outros já também. É acumulado. Só que quando a pessoa chega na sua hora de aposentar, se eu passei a minha vida inteira pedindo a licença e me negando... Tem que acumular aquilo. Eles têm que me pagar, porque se eu não preciso mais dela... Se eu fiquei 25 anos e nunca gozei, porque nunca me deram o direito, não podem me obrigar a ficar mais 2 anos trabalhando, porque não querem me dar o direito de me aposentar e me pagarem isso. Então, a lei... São muitos profissionais nisso? Assim, em 2022 eram muitos. Agora, de tanto obrigarem, a gente ganhou na justiça que eles têm que liberar a licença antes da aposentadoria. Porque a gente ganhou na justiça. Então vocês têm a causa ganha. E já tá liberando. Então. Mas a gente tem que ganhar na justiça. Sempre assim. É na justiça. É uma luta, hein? E na justiça a gente demora anos. A gente fala pros companheiros que a gente vai conseguir. Porque tá na lei. Eles nos negam um direito da lei. A gente sabe que a gente vai ganhar, mas vai demorar. Entendi. Vocês acham, 9 horas e 21 minutos, e aqui a gente vai falando tudo e francamente. Vocês acham que, vamos lá, o CEP Lagos,
ele é visto por uma parte da sociedade, é até bom para vocês esclarecerem, como militantes políticos, muito ligado ao campo da esquerda. Hoje nós temos um governo, o doutor Serginho, ele é da ideologia de direita. Primeiro, vocês se enxergam como professores, educadores ou militantes políticos? Procede essa crítica de parte da sociedade? Pode ser que isso, por uma questão direita, esquerda, política, afete esse diálogo e esse avançar das pautas? Então, pode ser que isso atrapalhe sim essa visão, porque a gente está numa sociedade completamente polarizada, direita e esquerda. É uma mas realidade. assim, o sindicato ele vai estar sempre ao lado da luta dos direitos dos trabalhadores. Ok. Se é projeto político do PL acabar com nossos direitos, a gente vai estar lutando contra isso. Então, assim, o que a gente tem no âmbito federal, estadual e aqui no município é que o PL, estando no governo, ele começa a trabalhar contra os direitos dos trabalhadores e a favor de empresários terceirizando serviços públicos, dando a iniciativa privada, os recursos públicos, acabando com os nossos serviços públicos. Então, assim, se estar a favor dos trabalhadores e do direito e do serviço público é ser de esquerda, nós estaremos sempre na esquerda. Porque, infelizmente... Mas vocês são de esquerda? Assim, eu não sou vinculada a partido, eu não tenho partido. Eu não sou filiada a parte partido. da sociedade também critica muito essa questão política dentro do CEP. Procede ou não? Político partidário não procede. Ok. Político partidário não procede. Nós não temos, inclusive, nossos diretores hoje. Poderíamos ter, porque também não temos problema com isso. É óbvio. Mas, a gente pergunta, né? Mas assim, só para limpar esse campo de todos nós, né? De todos nós que estamos ali, se tiver, somos, sei lá, 14, 16, se tiver isso na direção. Isso. Na coordenação geral somos 3. E nenhuma de nós 3 somos filiadas a partidos políticos. Poderíamos ser, mas não somos. Okay. Então, assim, a tentar nos colocar nessa situação é apenas tentar disfarçar o que é a realidade dos fatos. A realidade dos fatos é: nós estamos aqui e estaremos sempre, independente de quem esteja à frente do governo, a gente vai estar ao lado da luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Por exemplo, quando o prefeito era José Bonifácio, né? PDT. Considerado de esquerda. Claro. Muito ligado a causas trabalhistas. Nós estávamos na luta. Sim. E o prefeito nunca recebeu. Falava que não receberia vocês. Nunca recebeu o CEP porque disse que a gente é petulante, que a gente não, né? Ele falou isso, mas também nunca recebeu. Então, não pode nem falar dizendo recebi uma vez. Ele disse que não receberia mesmo. Então, ele poderia ter dito assim, recebi uma vez e aconteceu isso. Ele nunca recebeu. Então é muito mais fácil ficar dizendo que é isso sem nunca ter feito. E de onde saiu essa na opinião de vocês, tá? A fama de barraqueiros, de petulantes, de debochados, de gritaria. De onde? Das ruas, porque a gente não se cala. Mas manifestação de rua é uma coisa, mas as pessoas... E é uma coisa pertinente quando não se cumpre direito. Mas a gente vai fazer isso, a gente vai fazer sempre isso. A gente vai gritar nas ruas porque a gente precisa ser ouvido. Não, sim, mas você acha que a fama a prepotente, arrogante, debochada é disso? Não, é da pecha que precisam vender da gente, né? Eles precisam nos rotular de alguma forma. E aí aproveitam que a gente não se cala, e a gente não se cala mesmo. Sim. A gente não se cala mesmo, porque a gente não se vende. E aí aproveitam para ficar dizendo isso. Por exemplo, o prefeito Serginho, em campanha, me encontrou
Sabor Brasil, perto da Igreja Católica ali em São Cristóvão, veio até a minha mesa, ele estava em campanha, veio até a nossa mesa, estávamos num ato pelo nosso plano de carreiras, atrás da prefeita Magdala. A gente estava indo atrás onde ela ia, e ela estava num comício ali pelo Guarani. A gente parou para almoçar ali no Sabor Brasil. O prefeito veio até a minha mesa e falou para mim: você vai se surpreender do meu mandato, da minha gestão. Aí eu falei: e vamos aguardar, porque eu quero ser surpreendida. Claro. Eu quero ser surpreendida. E ele nunca nos recebeu, né? Então, essa história de ficar dizendo que a gente é isso, que a gente é aquilo, eu acho que precisa nos receber para poder confirmar isso. E se puder, talvez ele fez uma reunião, não sei se você se lembra, quando ele assumiu, ele fez uma reunião com os sindicatos. Sim. No auditório. Sim. E apresentou um projeto de pagar como chama? Aprendizes. R$3.000 para dar aos jovens a oportunidade. E eu levantei para falar que aquilo era um deboche. Eu fiz matéria contra, inclusive. Que eu aquilo era um deboche. Quantos trabalhadores que ganham abaixo do que nem mínimo. foi à frente, devido a tantas críticas. É importante que se diga que hoje Cabo Frio paga abaixo do mínimo. Para o professor? Para todo mundo. Abaixo do salário mínimo. Abaixo do salário? Abaixo do salário mínimo para várias carreiras. Ele complementa para poder chegar no mínimo, porque o salário, o vencimento é abaixo do salário mínimo. Entendi. Na prefeitura de Cabo Frio. Como ele não pode pagar abaixo do mínimo, ele complementa para chegar no mínimo. Isso é legal? Então, ele diz que sim, mas acontece que essa situação faz com que a pessoa não tenha o direito do triênio no vencimento, entendeu? Claro. Então, assim, afeta ainda. Paga abaixo do mínimo para os trabalhadores da prefeitura, porque nós temos um PCCR que diz que o nosso PMRS, o piso municipal de referência salarial, era três vezes o salário mínimo. O nosso piso lá em 2011, e a gente foi defasando o salário, 3 vezes não, uma vez e meia. Uma vez e meia. O salário mínimo em 2011 era R$500 e o piso municipal de referência salarial era R$700. Então, nós ganhávamos um PMRS que é mais do que um salário mínimo. Hoje, nós ganhamos abaixo do mínimo e nem isso é reajustado na Câmara dos Vereadores. Entendi. Nem isso vai à Câmara para atualizar o salário dos servidores públicos de Cabo Frio. Hoje são quantos profissionais na educação? A gente tem... pela ação do CEP, por uma ação judicial, a gente teve mais de 1.000 convocados no concurso de 2009. Não fosse a ação do CEP, nós teríamos uma defasagem de concursado gigantesca na nossa rede. E que confusão é essa de concurso público ainda? Tem 2009, tem 2020. Tem. Não tem? Tem. Ainda tá nisso? Ainda tem gente com pendência de ser chamado? Juarez, imagina você que uma pessoa... Cabo Frio não rompe isso, né? Que uma pessoa estuda, paga para fazer o concurso, passa... Se prepara. Passa, é convocado, apresenta seus documentos, recebe uma relação de exames, vai fazer e nunca mais é chamado. Aconteceu isso aqui na de 2020, né? Tá nisso desde o ano passado, desde dezembro de 2024. 25. Por quê? 24. Porque não chama concursado. O prefeito é contra chamar concursado. Eu conversei com a Comissão de Educação da Câmara, eu conversei com o Rodolfo, e o Rodolfo disse: Denise, o prefeito não concorda com a convocação de concursados. A gente vai ter que convencer o prefeito. Eu nunca vi isso na minha vida. Hoje eu perguntei ao secretário, ele deu a resposta dele. Hoje há defasagem, falta de professores, falta de profissionais de educação na rede pública de Cabo Frio? Sim. Bastante. Pode falar perto do microfone. Bastante falta. Bastante? Sim, porque o que acontece? Nós temos uma rede que ela é predominantemente contratada, né? Então são feitos processos... Qual seria uma proporção? Tem ideia?
Deve ser hoje 60-40. Poderia ser 60 pior. de contratado? Poderia ser pior se não fosse a chamada do Tava CEP. em quase 80, né, na época. E aí... Em qual período, quase 80? 2019, 20. Recente agora. Não é antigo. E por ser uma rede predominantemente contratada, esses processos seletivos, eles acontecem dessa forma, né? As pessoas são convocadas. E sendo convocadas, principalmente no momento em Cabo Frio está hoje, as desistências são muitas. As pessoas entram, não conseguem se adaptar, né? Não conseguem ter um salário condizente, e quando eles são chamados em outros municípios, eles abandonam seus contratos. Então, essa rotatividade também gera falta de profissionais, né? Que principalmente no começo do ano, porque esses profissionais, eles só são chamados em fevereiro. As aulas já estão começando. Até entregarem documentos e apresentarem o que tem que apresentar para começar a trabalhar, as turmas ficam sem professor. E isso não é só em Cabo Frio, não. Isso acontece também em outros municípios. Mas é importante frisar que em Cabo Frio isso tem acontecido muito mais nos últimos anos. Eu ia perguntar, a realidade, a gente cobre a região, eu trago sempre aqui Arraial do Cabo, Búzios, São Pedro, Iguaba, Araruama, mas, porém, todavia, essas demandas, esses problemas, esse enrolo, esse empurrar, ele é mais em Cabo Frio? Nos outros municípios também acontece isso? Sem dúvida nenhuma. A classe da educação recebe mal também nos outros municípios, ou é Cabo Frio? Cabo Frio não nos atende, nos recebem mal, paga mal, não dá nos outros, não assim, dá nesse ponto não cumpre lei. Então, só para te dar um dado, auxiliares de classe, só um dado real, nós temos 236 auxiliares de classes efetivas, concursadas, e mais de 1.600 contratadas. Esse é um dado de auxiliares de classe. Por exemplo, mais de 1.600 contratos para 236 concursados. E aí, para chamar 40 de concurso, 20 de concurso, é uma enrolação. Parou a chamada e não chama mais ninguém. E tem gente concursada, aprovada, e a gente não entende por que o Ministério Público não age de maneira mais rígida aqui na região, já que age de maneira mais rígida em outros lugares. Para você ter um parâmetro, o município de Búzios ficou com o MP na cola da Secretaria de Educação para atualizar o seu PCCR, até conseguir a atualização, porque a lei diz que tem que atualizar. E o município de Búzios atualizou o seu PCCR ano passado. 2024. O município de Arraial do Cabo atualizou o seu PCCR o ano passado. Cabo Frio nunca atualizou o PCCR desde 2012. Desde 2012 que a gente... E não tem nada do Ministério Público a respeito? Recebemos recentemente uma indagação do Ministério Público ao CEP, perguntando sobre isso, e respondemos. Esperamos que finalmente a gente tenha algum tipo de ação do Ministério Público com relação à atualização do nosso PCCR, porque, como Viviane explicou aqui, contou, informou a vocês, o ano passado, com o Alfredo, em março, ela entregou em mãos um estudo que fizemos numa comissão publicada entre governo e sindicato e aprovado em assembleia. Entregamos em mãos do secretário Alfredo ano passado, em março. Até hoje, nada foi feito desse documento. A gente pediu à prefeita Magdala que enviasse à Câmara antes do fim do mandato dela. Ela não enviou, recebeu o documento e não enviou à Câmara. Ela instituiu a comissão de atualização e nós fizemos a nossa parte, finalizamos o documento chegou para a prefeita Magdala e ela não enviou à Câmara até o fim do mandato. E na primeira oportunidade que tivemos, em março, com o secretário Alfredo, entregamos em mãos esse documento. Nada foi feito até hoje.
Esse documento é importantíssimo porque a gente tem algumas situações que precisam ser atualizadas, mas nada é feito, né, aqui em Cabo Frio desde 2012. A lei previa que o PCCR sofresse alteração e atualização a cada 2 anos. Nossa. Também o PCCR criou uma comissão chamada Comparp, que é uma comissão que acompanha a atualização da lei número 11. Essa comissão, nós fomos para as ruas, solicitamos, fomos para a Câmara, lutamos no governo Adriano, lutamos no governo Zezinho, lutamos no governo Magdala. A Magdala, no final do mandato, fez a comissão, instaurou a comissão e ela nunca se reuniu. Tá lá, é obrigatório acompanhamento da comissão. Tem coisa, hein? 9h36 ao vivo, entrevistando a Viviane, Denise Alvarenga, CEP Lagos, Educação em Pauta. Vamos avançar. Processo seletivo. Doutor Serginho fez ano passado, não foi? Teve o processo seletivo. Então, o que deu? No início, inclusive, deu muita polêmica. Então, nós noticiamos aqui. Deixa eu contar sobre isso que é importante. Eu estive na Secretaria de Educação, não era uma audiência do CEP. Eu acompanhei tudo isso. Numa reunião Vocês lá. fizeram matérias no site do CEP. Nós fizemos porque nós éramos, por lei, por decreto, na verdade, nós éramos comissão de acompanhamento do processo seletivo. Sempre fomos comissão. Trabalhamos muito acompanhando os recursos. Em todos os governos fizemos isso. Então, nós éramos comissão. E nós fomos para uma reunião com o secretário Alfredo. Isso. A primeira coisa que eu disse a ele é que eu queria parabenizá-lo por ter feito corajosamente, em menos de um mês, uma convocação de processo seletivo. Até porque o anterior já estava com problema. Falei para ele, parabéns, secretário, é uma atitude de coragem fazer um processo seletivo chegando na secretaria. Aí ele falou, não, a gente trabalhou muito antes de chegar aqui, a gente já sabia que teria essa situação, a gente fez uma comissão interna aqui e a gente conseguiu botar aí. Eu falei, parabéns. É realmente, acredito eu, que pela celeridade muito importante, da muito questão de um importante. ano letivo, é isso? Pois bem. Na primeira etapa do processo seletivo, que era o recurso, ele já rasgou o processo seletivo, o edital. Eita. Ele disse, não vai ser assim. O edital dizia uma coisa, ele disse, não vai ser assim. Cumpriu diferente. Não cumpriu. Ele falou, não vai ser assim o recurso. Mudou. Não vai ser assim o recurso porque eu preciso de gente trabalhando na escola semana que vem. E se eu for fazer as etapas do recurso, eu não vou ter gente trabalhando na semana que vem. Então não vai ser assim. Eu falei, mas você não pode fazer assim. Porque se você faz uma inscrição online e coloca o seu currículo ali, pode ter acontecido... É baseado nas regras. Pode ter acontecido um problema na hora de enviar o seu documento. O recurso é para isso. Ninguém vai ter um diploma de um dia para o outro se não tem o diploma. Então, se a pessoa disse, eu enviei o diploma pela rede social e meu diploma não entrou, mas meu diploma está aqui. Ela precisa ter a oportunidade do recurso... E de apresentar. Para ela poder... O recurso é para isso. Claro. O recurso ele é para queria isso. atropelar isso. Ele disse que quem estava no recurso... E atropelou, E atropelou. Não cumpriu. Não vai ser assim. Aí eu falei, mas você está rasgando o edital. Ele falou, não vai ser assim. E foi assim? Foi. E aí nós saímos da comissão. Porque nós não vamos compactuar com isso. Foi assim na eleição de diretores no ano passado. Qual foi a confusão da eleição de diretores? A confusão foi assim. Mudou o quê? Nós somos comissão por lei. Ou éramos, né? Nós éramos comissão por lei. O CEP sempre acompanhou, desde 80, o CEP é comissão eleitoral do processo eleitoral. Sim. E aí, preste atenção, tem as obrigatoriedades para se candidatar. Por exemplo, tem que estar ok com a prestação de contas, tem que ter 3 anos de rede, tem que estar com a formação em licenciatura, não pode ter mais de 2 mandatos. Essas eram as regras, estava na lei. E aí a pessoa apresenta pra gente uma declaração da Secretaria de Educação
Do setor de contas, a pessoa apresenta uma declaração negativa de aprovação de contas. A declaração é expedida pelo controle da Secretaria de Educação. Aí a gente diz, olha, a regra é essa. Ali mesmo já elimina, né? Não pode. Tá na regra e é isso. Não mudaram a regra? Nomearam todo mundo que não podia. Descumprindo as regras. Nem fizeram um processo de mudança. Mudaram a lei. Depois. Tiraram o CEP. Meu Deus do céu. E foi assim a eleição dos diretores? Aham. Todos? Alguns. Vários. Que não podiam ser nomeados. Por quê? Por quê? Vocês perguntam, tem resposta? É por pinimba, é por perseguição ao CEP, é por mudar, é para colocar protegidos, pessoas mais alinhadas, por quê? Não sei, perguntamos à Justiça e vamos... Porque a gente se questiona, A né? gente vai aguardar a resposta na Justiça. Entendi. Por quê? Tá na lei que não pode estar mais de 2 mandatos. A gente disse não para candidata. Você não pode. Até porque já anula ali mesmo, né? Pois Cotas rejeitadas. Mas aí nomearam. E aí, para resolver o problema, eles Justiça. mudaram a lei, passou na Câmara em dezembro. Mas depois de ter feito. Depois de ter feito. Vou deixar claro, né? Claro. Aham. E aí, Primeiro fez, burlou ali, né? Não cumpriu o que precisava. E aí nomeou quem eles disseram que não podia porque estava em desacordo com a prestação de contas. Nomeou. Então, assim, rasgaram a lei. Rasgaram o edital do processo seletivo, rasgaram a lei de eleição para diretores, tiraram o CEP da comissão porque a gente atrapalha, a gente discute. Eles precisam de uma comissão que não debata, que concorde com eles. Eles precisam de alguém... Não! A gente está perdendo tudo isso agora. Antes, com todos os problemas de governos anteriores, não era desse jeito. Desse jeito, não. Entendi. É bom deixar claro também, né? Aí, Pode falar. A gente precisa, eu gostaria que a Viviane falasse sobre o atendimento que a gente está tendo da categoria na SEMI, por exemplo. Isso, os profissionais de educação sendo atendidos na secretaria. Isso. A gente aí nem se trata de secretário, né? Se trata da equipe mesmo. Não, de forma geral. Nós temos uma grande questão em Cabo Frio que é de muitos atendimentos. É uma rede muito grande, nós atendemos 3 municípios. Tem erros e falhas sempre. Exatamente. E sempre quando a gente tem uma questão que um servidor nos procura, a nossa atitude é sempre de acompanhar o servidor, de orientar. Exato. Nós temos ali servidores que têm dificuldade, né, em ler documentos, interpretar, dificuldade de saber como proceder, que setor procurar. Então, nós trabalhamos no sentido de orientação e acompanhamos esse servidor. Nos desdobramos, porque todos nós somos profissionais, professores e servidores, e nos desdobramos para estarmos com esses servidores. Desde então, desse governo, a gente tem sido, inclusive, proibido de qualquer atendimento junto a um servidor. Ele vai até a secretaria para ser atendido, só que se o CEP estiver junto, eles simplesmente se negam a receber o servidor. Só recebe se nós, do CEP, não estivermos junto a eles. Já estava nesse problema. De um tempo para cá, houve uma alteração na Secretaria de Educação em que qualquer agendamento para ser atendido é feito de forma online, através do sistema, né? A gente já entende que isso é muito excludente, né? Porque quem não tem facilidade com a tecnologia já tem dificuldade de fazer esse agendamento. E tem que fazer esse agendamento de forma online. Esse agendamento, ele tem umas opções. Você só pode clicar nas opções que estão ali. Se você tem uma dúvida que você quer tirar com o setor e não está constando ali, você não tem como solicitar isso e fica perdido. E quando vai pessoalmente, tem dificuldade de atendimento. Eu estive na Secretaria de Educação para um curso sobre o Plano Municipal de Educação, né, da qual eu também faço parte em outros municípios, e era um curso com Arraial do Cabo, Búzios, todo mundo junto, e fiquei surpresa ao ver a Secretaria de Educação completamente vazia, o que não é normal no município de Cabo Frio, né? Porque é uma rede grande e tem sempre muitas pessoas querendo atendimento. E aí eu comecei a refletir sobre essa questão. A dificuldade do atendimento não está por
porque os servidores não têm mais demandas para atendimento, mas sim pela dificuldade que estão tendo agora. Os empecilhos. Empecilhos para ter esse atendimento. Entendi. Então, eles estão com várias demandas também represadas, porque eles não conseguem simplesmente discutir, dialogar, né? Então, da mesma forma em que o governo não atende, né, o sindicato que representa a categoria. Você está dizendo, então, que eles também não atendem o profissional. O próprio profissional. Então, como que vai se resolver problemas dessa forma? Porque se o problema do diálogo também é só com o sindicato, que eles dizem, né? Então, por que também dificultar tanto esse atendimento mais humanizado, que é o que a gente sempre luta, né? Que seja um atendimento humanizado, claro, né? Eu independente acho, de qualquer coisa, por que não acontecer? Então, isso não está acontecendo também no município de Cabo Frio. E é importante frisar, porque nós temos atuação em 3 municípios: Arraial do Cabo, Búzios e Cabo Frio. E não acontece nos outros. É o mesmo sindicato. São as mesmas pessoas. E não são as mesmas demandas. Completamente diferentes. Denise Alvarenga, você já foi secretária adjunta, né? De Educação. Você já esteve, então, na outra ponta, né? Sim. Você já esteve como vidraça, né? Não só como pedra. O que você conseguiu fazer para melhorar e amenizar essas demandas da educação? Então, a gente, enquanto esteve lá durante... Foi pouco tempo, Foram 10 meses, né? Enquanto a gente esteve lá, a gente fez um fórum municipal de educação que aconteceu lá... Foi na época do governo do Dr. Adriano. Isso, aconteceu lá no auditório do Colégio Miguel Couto. A gente utilizou esse auditório, a gente fez um fórum municipal de educação em que a categoria, junto com a secretaria, organizou a hora-aula, que é o planejamento dos professores, de maneira coletiva. Foi um momento bastante importante que nós tivemos. Nós colocamos o direito dos trabalhadores não docentes de fazerem a sua remoção, que não tinha também, só tinha os professores a sua remoção. A gente implementou algumas iniciativas na área pedagógica e, infelizmente, a gente, quando ia... Porque a gente chegou em agosto, né? Maio. Que foi uma suplementar. A gente chegou em junho, eu acho. E aí a gente chegou no meio do ano. E quando a gente estava preparando para iniciar o próximo ano letivo, a gente fez um processo seletivo, cumpriu as regras desse processo. Não teve problema com o processo. A gente tinha a comissão acompanhando, a gente teve uma... é muito importante. Durante esse período, né, os 6 meses do ano de 2018, nós fizemos pagamentos de resíduos trabalhistas numa negociação com o sindicato. O sindicato acompanhava para que não tivesse privilégios de pagamento. A gente utilizou a ordem de entrada e dos processos, e o sindicato acompanhou. A Prefeitura de Cabo Frio tem uma dívida com os trabalhadores, porque todo mês tem diferença de pagamento de salário. Eu recebo aqui. Todo mês tem alguém recebendo errado o seu salário. Aí é outra demanda de ir na secretaria resolver. Pois também, né? Então, isso vai se acumulando na Secretaria de Educação. Existe mais ou menos... E é uma luta para resolver isso? Muito grande. A gente tem mais ou menos uns 7 milhões de dívida com os trabalhadores da educação. Mais ou menos uns 7 milhões em dívida de resíduo trabalhista. E como faz para esses trabalhadores receberem? Não recebem. E aí eles têm que ir para a justiça, muitas vezes. E aí o que acontece, por exemplo, né? Uma pessoa que teve a sua licença-prêmio negada durante toda a sua vida trabalhista e ela não recebeu quando ela aposentou, porque a prefeitura não paga nenhum tipo de resíduo na aposentadoria. Aliás, se você aposentar no meio do ano, você vai ficar inclusive sem o 13º, porque a prefeitura não vai pagar esse resíduo, não paga e fica enrolando isso, não paga férias, não paga 13º, a pessoa tem que abrir um processo e o processo vai para uma gaveta e essa gaveta é esse rombo de 7 milhões de reais que a gente, toda vez que tem oportunidade de conversar, infelizmente a gente não teve nenhuma nesse governo, a gente pergunta qual vai ser o parcelamento dessa dívida, como é que vai fazer para pagar esses resíduos trabalhistas. Os governos negociam, o de Adriano, de Magdala. O de Magdala, na gestão da Rejane, a gente negociou 100 mil mensal, ia terminar sei lá quando, mas 100 mil mensal, começou a pagar, depois parou.
também. Então, assim, a gente pergunta como é que vai pagar isso? Qual é o cronograma para esse pagamento? Não há. E eles, todos os governos vão empurrando. Não há. A gente sabe que algumas pessoas conseguem. Mas não sabe como, né? Os trabalhadores, na sua maioria, não. E aí só mais um detalhe. Claro. Você entra na justiça e aí a prefeitura te deve, às vezes, 20 mil reais, 25 mil reais, durante anos ficou te devendo, e aí o prefeito Serginho faz um decreto agora que ele só paga processos judiciais na ordem de 10 salários mínimos. Então, quem acumulou perdas e tem dinheiro para receber da educação, agora só vai receber até 10 salários mínimos, se não quiser que vá para precatórios, né? Então, a gente até vi uma postagem de alguém falando sobre isso, porque a gente não consegue nem receber quando ganhamos na justiça depois de 10 anos de luta judicial de direito trabalhista. Então, 9h51, ao vivo, falando francamente com você. Quer comentar alguma coisa, Viviane? Tem áudio? Deixa eu colocar um áudio aqui. São participações. Joga aí, Matheus, o primeiro. Bom dia! Bom dia, Juarez Rolotão, bom dia à nossa rádio, bom dia, Matheus, bom dia a todos os ouvintes aí, aos telespectadores, Deus abençoe a todos aí. Juarez, eu precisei me deslocar de moto, então perdi uma parte da entrevista aí, liguei agora, então não sei se essa pergunta foi feita ou se ela comentou alguma coisa a respeito disso. É que eu gostaria de saber, a minha esposa é da área, trabalha na área, o porquê que não tem mais o 13º dos funcionários? Eles são dispensados antes e o 13º foi cortado. Isso é por conta de quem? É o prefeito que cortou? Teria uma explicação para isso? Obrigadão aí, tá? Boa entrevista aí, Deus abençoe. Obrigado, querido. Fabrício Pereira, do Guarani. Você pode rever depois que o programa acabar, na íntegra, a entrevista, mas as representantes, a Denise e a Viviane, vai falar com você. Como assim? Contratado não tem 13º? Sempre teve, né? Antigamente não, e não tem agora? Não tá tendo, quer dizer, agora vai passar a não ter, pelo que teve de alteração na lei. O que acontece? Os governos... Isso envolve qualquer contratado da educação? Qualquer contratado da educação que tiver o seu contrato finalizado antes do meio do mês de dezembro. 12 meses. Né? Porque precisa ter 12 meses de efetivo trabalho para ter direito ao 13º, segundo a nova legislação. Não era assim. Não era assim. Até porque não tem como fazer isso com um contratado. A educação, ela é janeiro e férias. Então, os contratados só são chamados a partir de fevereiro. Isso sempre foi? Sempre foi. Okay. É normal, né? Porque, senão... Início do ano letivo. Contrata em janeiro. Quando chega em dezembro, do ano passado para cá, o governo tem encerrado o ano letivo bem no início de dezembro. Foi o que aconteceu no ano passado. Foi o que aconteceu no ano passado, para não configurar o mês inteiro de trabalho. Então, com isso, os trabalhadores da educação nunca conseguem formar os 12 meses de trabalho consecutivos. Não, então, pela nova legislação apresentada desse governo de Serginho, se não tiver os 12 meses, o trabalhador não tem direito ao 13º. Então no ano passado isso já valeu? Então, essa legislação foi do ano passado, a gente falou sobre isso, fizemos uma movimentação e ele pagou. É isso, fez ele vídeo, pagou. Isso aí eu lembro, eu acompanhei. Então e foi ano pago. Passado ele pagou. Mas aí, no caso, em dezembro, foi pago proporcional de salário? Não foi pago o mês inteiro? Proporcional. Eu não me lembro quando que foram. 13º, 13, então, 15, não me lembro, né? 13º é sempre proporcional. A dúvida do ouvinte é sobre o 13º. O 13º, quando não constitui 12 meses, ele sempre é proporcional. Dezembro ele pagou. O ano passado, ele colocou o decreto, a gente foi pra rua, a gente falou sobre isso e ele falou que ia pagar e pagou. E agora? Agora não vai pagar este ano. Não vai? Porque o que está na lei é a partir desse ano. Entendi. Então, o que vai acontecer é que ele vai dizer que a lei agora é assim. A lei diz que só quem constituiu 12 meses tem direito ao 13º. Quem vai ter? Comissionados, porque eles não são dispensados quando não tem briga interna, né? Comissionados ficam de um ano para o outro. Esses receberão, porque ele colocou lá que tem direito. Os demais
contratados, não da educação, porque na educação é impossível alguém constituir 12 meses de contrato. Direto, não, né? Faz. Então, para a educação não vai ter. Entendi. E o ano passado, que a Viviane está dizendo, que ele pagou antes de constituir 15 dias, na intenção de não pagar nem um mês. Mas aí pagou os dias trabalhados. O proporcional. O problema é esse, é que querem fazer caixa exatamente com o trabalhador precarizado já, porque o contratado já não tem direito a direitos trabalhistas, já não tem vale transporte. A Cineia, um abraço, tá? Falou aqui, não tem direito a cartão de transporte. Não tem direito a vale transporte, o contratado não tem direito. O que contratado tem direito, então? Há muito chicote. Há muito chicote. Porque se reclamar. E o salário ainda é mais baixo? Se reclamar, ainda vai ter o contrato rescindido. Olha só. Há um tempo atrás. Então, há alguns anos atrás. A gente não consegue nem às vezes acompanhar. O contratado recebe menos? Juarez, há alguns anos atrás, a gente lutava pro contrato receber igual ao efetivo. Agora a gente não precisa mais, porque tá todo mundo ganhando abaixo do piso. Tá todo mundo nivelado para baixo. Nós baixamos tanto a recomposição salarial dos trabalhadores aqui, que nós estamos abaixo do piso, todo mundo. Agora é todo mundo abaixo do piso. Há algum tempo atrás, o CEP lutava, ia para as ruas. No meu programa, na TV, um monte de vezes. Porque a gente queria que os contratados recebessem igual. Agora a gente não precisa lutar por isso, porque todo mundo ganha abaixo do piso. A gente já baixou tanto, essa rede já caiu tanto. Nós temos hoje, sem dúvida nenhuma, a pior rede da região dos Lagos. Cabo Frio, você para o trabalhador. É a pior rede. Eu acompanhava uma trabalhadora que fez dobra durante 2 meses e não conseguia receber a dobra dela. Fui à Secretaria de Educação para poder acompanhar essa servidora, para ela ter garantido o salário dela, porque ela trabalhou 2 meses e não pagavam a ela. E a resposta para ela é o seguinte: se tiver com Denise, não terá a sua demanda atendida, você não vai sequer ser atendida. Ou você entra sem ela, sem o sindicato, ou você não vai ter a sua demanda. É desse jeito que a gente é recebida hoje na Secretaria de Educação de Cabo Frio. O RH da Secretaria é o pior de todos os anos. Nem nos anos de Alaí Correia, que a gente tinha falta de salário, a gente era negado o atendimento. Hoje a gente tem o atendimento negado. É no descaramento. Eles dizem, se tiver com o sindicato, não é atendido nesse setor. Isso é contra a legislação trabalhista. Eles estão ferindo princípio constitucional e a gente vai requerer isso na justiça. Certíssimo. 9h58, tem mais participação em áudio. Bom dia, Juarez. Rafael, tudo bom? Queria fazer uma pergunta para a professora Denise, que eu fui aluno dela. Minha pergunta é sobre o seguinte: Bolsonaro, no governo dele, deu um reajuste salarial do teto de 33%, né? Lula agora deu um reajuste de quase 5,74, se eu não me engano. Que agora está batendo R$ 5.100. Né? O que ela acha sobre essa questão, né? Sendo um governo de direita dando esse reajuste de quase 40% e o Lula dando só 6%, já que o Lula ele fala que ele é pela educação, que não sei o que, bababá. E outra, isso não afeta diretamente na questão da isenção do imposto de renda, porque o imposto de renda chega os seus 5 mil, a partir de 5 mil o teto, você não fica isento do imposto de renda. Então vai ter que pagar o imposto de renda. Eu posso estar errado, mas ver como que ela vê essa situação, se ela concorda com o governo de direita que fez isso, esse reajuste maior, ou para ela não é bem assim. O que ela pensa sobre isso? Bom dia. Rafael Peter. Denise.
Então, que bom que é meu ex-aluno, sinal que está participando da vida política, e aí a política é importante para a vida de todo cidadão, né? A gente aqui, eu nem estou falando da partidária, obviamente, mas estou falando da política. Primeiro, queria dizer para o Rafael que os reajustes dados no Piso Nacional do Magistério, eles são baseados em lei. Então, os índices são calculados de acordo com as taxas que são implementadas nos recursos da educação. Todos os anos, quem faz os cálculos é o Ministério da Educação, baseado nos seus índices. Então, no governo Bolsonaro, no governo Lula e no próximo governo, todos respeitarão o índice. Este ano, o Lula, ele não respeitou o índice porque foi menor, então ele deu um maior. E teve que fazer uma negociação com relação a isso, porque o índice era menor do que o que ele deu. Me parece que ficaria em 5, ele conseguiu chegar a 7 por causa da inflação. Mas o índice, o cálculo do índice não é feito pelo presidente, é feito pela lei, pelos recursos da educação, e são acompanhados pelo Ministério da Educação. No governo Bolsonaro foi necessário aquele valor em virtude dos índices apresentados ao Ministério da Educação. Quem acompanha o financiamento da educação sabe exatamente quanto será, por exemplo, o índice do ano que vem, porque os cálculos já vão sendo feitos a partir do financiamento da educação. Com relação ao piso e aos 5 mil de imposto, a gente espera que o imposto para o professor caia, que esse 5 mil não seja para os profissionais, porque a gente ganha muito mal. E 5 mil não é para quem trabalha como nós aqui na Prefeitura de Cabo Frio. 5 mil é para uma carga horária de trabalho de 40 horas. E nós aqui não temos servidores 40 horas, então a gente ganha metade disso, que é R$ 2.600. Também acaba sendo e que Cabo Frio paga abaixo disso. Entendi. Entendeu? Então a gente não ganha 5 mil, a gente não ganha 5 mil, quem dera ganhássemos pela nossa carga horária de 20. Esse valor é para quem ganha 40. O município de Cabo Frio não faz concurso para 40, não faz. A gente teve um único concurso em Cabo Frio de 40 no ano de 92, governo José Bonifácio, e nós tínhamos apenas seis profissionais ainda desse concurso de 92, que foi de 40 horas. Nós tínhamos 6 profissionais que agora já devem estar aposentados, porque já cumpriram. Deixa eu pegar um gancho aqui. Nós não temos ninguém ganhando R$5 mil por uma matrícula. Tá? Muita gente aponta, né, principalmente em grupos de WhatsApp, críticas, que tem muitas pessoas do CEP, você, Denise, e algumas outras. Mas elas ganham 8 mil, 10 mil, não sei o quê, e não estão em sala de aula. Isso procede? Eu não tô mesmo, porque tô aposentada. Então, assim, até gostaria de voltar. Eu pedi uma desaposentação e me foi negado. Tá na lei. Você pediu pra voltar? Eu pedi uma desaposentação. É possível isso? É possível, tá na lei. Pedi no governo José Bonifácio, me negou. Pedi no governo Magdala, ela autorizou, mas nunca me desaposentaram. A quem, então, eles atribuem esses, então, assim, entre aspas, altos salários, Denise? Eu não sei, porque... Tem alguém da educação do CEP que ganha 10, 15, 20? E se for lícito também? Eu tô questionando pra saber. Eu não conheço. Eu não conheço. Não é o caso de vocês, então? Não é o caso... Peraí, aqui. Esse é o meu contra-cheque. Pode pegar, por favor. Pode pegar. Pode ver que tem desconto do CEP aí, porque eu sou filiada. Pode ver quanto que eu ganho líquidos. 4.915,16. Esse é meu salário. Ok, tá aqui. Maravilha, explicado. 10h04, tem mais participação em áudio, não tem? Eu tenho 32 anos de magistério. 32. Tenho 32 no município de Cabo Frio. Sou pós-graduada, enquadrada e aposentada. Esse é o meu salário. Você acabou de ver meu contra-cheque. Sim. A verdade é que entra prefeito, sai prefeito, são tudo um bando de safado. Esse daí não é diferente, tá? Eles tiram dinheiro de todos os funcionários vêm com pagamentos faltando. É verdade que a Denise está falando. Em todas as áreas, não é só educação. Todo mundo tem o salário bem descontadinho e todo mundo quieto, infelizmente, porque as pessoas precisam trabalhar.
Patrícia Ferreira das Dunas, tá? Ouvinte comentando com a gente. Então, o que ela falou ali é muito realidade hoje. Hoje, infelizmente, como há muito assédio moral, as pessoas... E é crime, hein? Tem lei municipal de combate ao assédio moral. As pessoas não lutam por seus direitos, não reclamam, muitas vezes, porque se reclamar não vai ter a GLP, e infelizmente a GLP é uma dobra, né? Que a dobra, olha só, a dobra do professor na sala de aula é abaixo do vencimento dele. O vencimento não é lá, então a dobra é abaixo. E aí a gente tem a GID, que é uma hora extra dos comissionados, que é do vencimento dele, que é acima do vencimento. Então a gente tem uma situação, a gente tem uma classe empobrecida e precarizada e que precisa trabalhar. A gente trabalha muito, trabalha inclusive fazendo aulas extras. A gente, professor, deveria receber bem para trabalhar 20 horas e só. Preparar as aulas, corrigir as atividades, mas a gente não pode, a gente não consegue sobreviver com isso. Aí a gente tem sempre uma segunda matrícula. E aí a gente ainda tem aulas extras para poder sobreviver e manter as nossas famílias. E aí, quando a gente faz isso. Vocês são de Cabo Frio? Eu moro em Búzios, né? Tá. Mas sou servidora de Cabo Frio. Mas você também é de Búzios? Também atua lá na área da educação? No estado. No estado, ok. Denise, Cabo Frio. Eu sou de Cabo Frio, moro em Cabo Frio e não nasci aqui, né? Não, nem eu. Né? Como mais da metade. Aqui. Somos cabofrienses, aqui não há forasteiros. Eu não nasci aqui, né? Eu cheguei aqui com 10 anos e me autoproclamei cabofriense. Já ganhou o título? Eu mesma, me autoproclamei. Eu também não ganhei ainda não, me boicotaram lá na Câmara. Me autoproclamei cabofriense, não preciso, né? Eu me autoproclamei. Se esperar de mim bajular alguém pra ganhar título, vão ficar esperando até. Tô aqui desde da década de 80, cheguei em 1980. Claudinho, seu vagabundo, miserável. Foi ele que... Então, assim, mas como... bobeiras, né? Mas umas como todo mundo... bestas, uma palha... Eu posso discordar de você, eu não sou obrigado a concordar com tudo, mas eu sou obrigado a te respeitar. E se você me der o respeito, vai ser... Recebem de mim aquilo que me dão, ponto. É simples, Tenho muito amor por essa terra, 2 filhos também, aqui, 2 filhos cabofrienses. Tenho muito orgulho dos meus filhos serem cabofrienses, amo esse local. Legal. E luto por ele. Claro, 10:08. Deixa eu fazer uma pergunta que é uma demanda do povo, daí é uma crítica. Às vezes é bom pra vocês esclarecerem, a gente já caminha para os minutos finais, 10:08 ao vivo. Você pode rever a nossa entrevista com o CEP Lagos. Alguns pais e mães criticam alguns posicionamentos de professores, principalmente linkados ao CEP Lagos, em sala de aula de falas. Eu vou chamar de politiqueiras, porque eu acho que sala de aula não deveria para se discutir política, mas ideologia ou preferência pessoal e particular, penso eu que não é o caminho. Alguns pais e mães reclamam dessa militância de alguns professores dentro de salas de aulas. Vocês conhecem, já ouviram falar, já reclamaram com vocês a respeito disso? Sabe que isso acontece, não é bem assim? Como que funciona? Quer falar? Fala eu. Então, a gente recebe de tudo lá no CEP, né? Inclusive o inverso disso. E tanto de um lado quanto de outro. A gente recebe o inverso, quando o professor, por exemplo, precisa falar das religiões de matriz africana, porque tem no conteúdo dele a história das religiões, por exemplo, e aí ele é ameaçado. Quando o professor precisa, na educação infantil, falar das lendas folclóricas do nosso país. Que faz parte, gente. E a gente é ameaçado. Então a gente tem uma polaridade na sociedade hoje, né? A gente sempre teve posicionamento pedagógico das nossas atividades. A gente precisa falar, por exemplo, da questão da sexualidade. A gente precisa, na aula de biologia, falar sobre a origem das espécies. E a gente tem sempre muita dificuldade de temas polêmicos. Agora mais? Muito mais. Muito mais.
A gente, às vezes, tem que ir à escola para poder conversar com a comunidade escolar para que eles possam permitir que o professor dê a aula. Então, assim, a gente sempre teve situações delicadas que precisam ser tocadas na escola, porque a escola é local de formação, local de diversidade, ainda mais as escolas públicas, né? Não são confessionais e muitas vezes tem a religião lá dentro, né? Às vezes autorizado pela Secretaria de Educação para fazer o que fizeram em algumas escolas, em acordo com a superintendência gospel, levar material evangélico, culto para dentro da escola, que também não pode, né? Se não pode para um, não pode para outro. Então a gente está o tempo todo tendo que lidar com essas situações. Não, são situações difíceis, é óbvio. Você não considera, nem você nem Viviane, o CEP uma entidade militante de esquerda, como é visto pela sociedade? Ou parte, tá, da sociedade. Eu acho que essa denominação, né, essa polarização de direita e esquerda é que hoje é vista como uma forma muito pejorativa, no meu ponto de vista. E prejudica muito o debate. O porquê esquerda, né? O porquê direita. O CEP luta pelos direitos. Okay. Então, independente do que for, do governo que for, né, a gente vai lutar da mesma forma, porque direito não muda. Né? Não é porque o governo de esquerda que está, né? ou de direita que está, que o direito é diferente. Então, nós somos um sindicato que luta por direitos. Pelos trabalhadores. Se isso é visto pela sociedade como ser de esquerda, então não é porque a gente vai lutar sempre dessa forma, a garantia de direitos para os trabalhadores e para qualquer pessoa que nos procura. E eu queria salientar muito isso na nossa discussão anterior, é que da mesma forma que o sindicato lida com governos de direita e de esquerda, os nossos filiados também têm as suas posturas de direita e de esquerda. E nem por isso nós deixamos de defendê-los. Porque quando qualquer servidor nos procura, sendo ele, mesmo que ele seja filiado a um partido de direita, mas ele é servidor, nós estamos ali para defendê-lo da mesma forma. Então não há essa distinção para nós do Sindicato CEP Lagos hoje. Maravilha. Na verdade, eles tentam o tempo todo nos rotular para poder aumentar esse ódio que a sociedade nutre entre esquerda e direita. Nós estamos aqui para trabalhar em defesa dos trabalhadores. A gente dialoga com o governo de Arraial do Cabo, que é do PL. Hoje ele é PSD. PSD agora, né? A gente Marcelo conversa. Magno. A gente aniversário ontem, um abraço, Marcelo. A gente conversa com a armação de Búzios. Alexandre Martins, republicanos. A gente conversa com ele. Então, assim. Ainda é o Ramalho lá em Búzios? Ainda, Rodrigo Ramalho. Que recebe o CEP. Rodrigo. Que recebe o CEP o tempo todo. O tempo todo recebe a gente. Em Arraial, Bernardo nos recebe o tempo todo. Eu vou a várias reuniões com o Bernardo e a gente lida bem com isso, não tem em nenhum momento falando que o CEP está lá gritando, desrespeitando. A gente vai lá, coloca as nossas pautas, às vezes, né, a gente entra num acordo saudável para a categoria, às vezes a gente não alcança tudo. Nem sempre se ganha, né? Marcamos uma próxima rodada. Cabo Frio, vocês estão ganhando mais ou perdendo mais? Perdendo muito. Mas todos. o pior de tudo é que isso reflete na escola, nos alunos. Eu imagino. Reflete. E na vida do professor. Porque trabalhador. Uma pessoa, estou afastada, depressão, fibromialgia, agorafobia, burnout, Cabo Frio é perseguição, me adoecem a tal ponto de eu não conseguir mais continuar. Denise Viviane tem conhecimento da minha história e de tudo que aconteceu comigo. É Araci Chaves. Tem muitos comentários. Tem uma trabalhadora. Só adoece, né? Tem uma trabalhadora, eu conheço e acompanhei a luta de Araci. Tem uma trabalhadora que ela tentou de tudo, exonerou. Acabou de vir do concurso, exonerou. Cabo Frio está trabalhando de uma forma que não vai restar ninguém. Não vai restar ninguém, porque hoje, qualquer oportunidade que a pessoa tenha, ela sai dessa rede. Ela sai dessa rede, porque estão levando a gente à exaustão. A gente tem um calendário letivo este ano, pela primeira vez, sem sábado letivo. Sem sábado letivo. Já tivemos 7. No calendário letivo apresentado este ano, não tinha nenhum sábado letivo. Já tivemos 7 sábados letivos.
Então, assim, a gente é uma situação desrespeitosa. A prefeitura decreta ponto facultativo do carnaval e decide que o trabalhador tem que pagar por isso. O ponto facultativo, o trabalhador vai ter que pagar por isso. Então, a gente está numa situação aqui, tem pessoas trabalhando sem receber para acontecer os jogos estudantis. É no trabalho escravo que está acontecendo os jogos estudantis, porque muitas pessoas estão sendo convocadas para trabalhar aos sábados nos jogos sem receber por isso. A escola convoca e tem que ir. 10h15. Correr aqui. Juarez faz a seguinte pergunta, é o Ricardo. Por favor, a Denise. Por que só em Cabo Frio se paga o menor salário ao professor contratado especialmente? Ela falou sobre, bem resumidamente, Denise, você pode responder. Em Arraial do Cabo, atualmente, a educação se paga melhor, enquanto que em Cabo Frio andamos para trás. Quando acabará o chamamento do último concurso? Ricardo. Então, não é o contratado que ganha baixo, não. Hoje, todo mundo ganha baixo. Então, assim, a tristeza Antes aqui... era, né? Agora... A tristeza aqui não é só do contratado, é de todo mundo. Tá todo mundo na mesma situação lamentável. E chamamento. O chamamento, a gente pede a reunião, eles negam a gente a reunião para a gente poder conversar sobre essa pauta. Como eu disse aqui, procurei a comissão da Câmara que me recebeu, o vereador Rodolfo, e perguntei a ele sobre a convocação dos concursados. E ele foi categórico. O prefeito não vai chamar. Ele precisa ser convencido. Eu não sei como que pode um prefeito ser convencido de cumprir a lei. Aonde há uma vaga real é um local de um concursado. Os contratos temporários, eles vão existir para as vagas temporárias. Alguém saiu de licença maternidade, vai ficar 6 meses afastado. Contrato temporário. Uma pessoa saiu de licença médica, fez uma cirurgia, vai ficar afastada. Contrato temporário. Mas aonde não tem ninguém, isso é uma vaga de concurso, diz a Constituição. Precisa ser ocupada por concursado. E Cabo Frio não faz convocação nem daqueles que foram convocados o ano passado para apresentar o documento. 10h17, último áudio, acho que tem 2, né, pra gente encerrar e fazer as considerações finais. Bom dia, querido Juarez, bom dia, ouvintes de Cabo Frio, bom dia aos representantes do CEP Lagos. Professora Regiane Jorge aqui, me solidarizando às pautas do CEP, me desculpando também por, no período da minha gestão à frente da Secretaria de Educação, não ter podido fazer além do que eu fiz. Eu tive muito boa vontade, mas infelizmente nem tudo que se quer a gente consegue. Quero deixar aqui, Juarez, mais uma vez, o meu pedido ao prefeito Serginho, que atenda ao CEP Lagos, que nós não estamos numa luta onde o ego pode superar as demandas de uma categoria inteira, que fomenta qualidade de vida às pessoas, porque é só através da educação que a gente pode proporcionar aos nossos jovens um futuro melhor. E dizer que não é fácil a gente estar secretária. Denise já esteve, tenho certeza que ela também enfrentou dificuldades, como Alessandro também agora deve estar enfrentando, porque a nossa vontade esbarra em muitas coisas. Dizer ao CEP Lagos que eu desejo que todas as demandas que eles têm, que sejam atendidas, porque não se admite um município tão rico como Cabo Frio ficar tão abaixo dos outros municípios vizinhos na qualidade salarial, porque os nossos funcionários sempre vão optar pelo município que paga melhor, porque valorização do profissional de educação anda junto com a sua produtividade. Então, que deixemos de lado o ego, que deixemos de lado a militância partidária e que possamos nos unir para que a educação realmente seja reverenciada à altura em nosso município. Muito obrigada, um grande beijo a todos.
Rejane Jorge, querida, pode ir pro próximo áudio que elas comentam rapidamente sobre os dois. José Roberto Charles. Bom dia mais uma vez, um bom dia aí às senhoras representantes do CEP. Desculpa, eu esqueci o nome das senhoras. Eu perdi o programa por uma parte aqui. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Que as senhoras respondam, por favor. A categoria apoia o sindicato quando é convocada para a Assembleia, ou quando ela tem a categoria dá respaldo ao sindicato? A senhora encontra esse entendimento aí? As senhoras, né, encontram esse entendimento? Vocês encontram esse apoio da categoria ao sindicato? Pode responder, José Roberto Charles. Responde. Então, queria agradecer a participação da Rejane. Acho querida. Importante, realmente não é fácil. A gente sabe que algumas coisas não são possíveis apenas por vontade do secretário, mas quando chega no limite também a gente tem que dizer que não pode continuar compactuando com algumas coisas, e foi nesse sentido que eu estive durante 10 meses no governo do Adriano. Com relação ao apoio, a categoria sim apoia. A gente vai às escolas, a gente circula o município, a rede, e a gente é recebido sempre com muito carinho por todos aqueles e aquelas que estão no chão da escola, porque reconhecem no nosso sindicato, no CEP, um sindicato de luta, independente de partidos, e um sindicato histórico, né? A gente está aqui e outros virão depois da gente, assim como tivemos outros antes de nós. O nosso sindicato é a voz daqueles e daquelas que precisam lutar pelos seus direitos. A gente se reúne ordinariamente nas nossas redes. A gente é um sindicato que não está burocratizado, a gente está ativo, a gente tem assembleias e todos os meses nas redes, na rede de Arraial, na rede de Búzios, na rede estadual, na rede de Cabo Frio. A gente se reúne com a nossa categoria e a gente cumpre, enquanto direção, o deliberado pela categoria em assembleia. Então, assim, todas as atividades, todas, elas são deliberadas pela categoria em assembleia. A categoria determina quais serão os passos da nossa mobilização, e por causa disso, né, porque somos um sindicato de base, junto com os nossos trabalhadores e trabalhadoras, a gente tem o reconhecimento deles. E é muito bom isso, porque a gente acredita nesse sindicato forte e unitário. Maravilha. 10 horas e 22 minutinhos. Quer comentar, Viviane? Não, era somente isso mesmo que eu queria dizer. Nós temos o apoio, sim, mas infelizmente, como uma categoria que só trabalha, né, ela tem mais dificuldade, às vezes, de estar em muitos movimentos. Mas nós temos sempre fora aqueles apoio. Desmotivados, exato. Fora aqueles cansados, né? Que cansam de lutar, né? Mas a categoria está nas Vocês representam visitas, a categoria. A gente percebe que eles estão ali envolvidos, e eles sentem na pele, né? Então é por isso que eles... Para encerrar, condições das escolas, tá? Vamos fazer assim, breve, né? Como que estão as escolas municipais de Cabo Frio? Estão climatizadas, não estão climatizadas? Tem os utensílios, bebedouros? Como é que tá a merenda, a qualidade disso? Faz aí um diagnóstico pra gente. A gente ouviu o diagnóstico do secretário. Nós temos várias escolas com situações precárias, e disso eu posso falar com muita propriedade. Eu sou lotada, né, há 24 anos na escola Justiniano de Souza, no bairro Maria Joaquina, e é uma escola que está bastante aí em evidência nas redes sociais, porque a gente tem mostrado há anos o descaso com a escola, que está com uma obra parada, né, já há 2 anos, e o prefeito inclusive esteve na comunidade dizendo que retomaria a obra no ano passado junto ao secretário Alfredo. Essa obra não foi retomada, tá? Eu continuo lá e estamos ainda aguardando as obras, assim como a Justiniano, as demais escolas da Maria Joaquina também estão precisando, como muitas outras, não só da MOI, de Maria Joaquina. Nós tivemos há pouco tempo agora a promessa, inclusive, né, do secretário também de Educação, Alessandro Teixeira, em que as salas seriam todas climatizadas. Eu fiz vídeos
eu dentro da minha sala de aula num calor insuportável, E não estão? sem nenhum ventilador, e não estão. Em sua maioria ou em algum estado? Algumas salas estão climatizadas, Ok. mas com um ar-condicionado que não comporta a necessidade do espaço. Eles vão Entendi. ser trocados agora. A última fala do secretário é que seriam trocados agora, nesse primeiro momento, em julho ainda, né? Porque a gente pede, mas a obra está aguardando sempre uma licitação. O Serginho esteve na comunidade dizendo que já tinha dado ordem para retomar a obra e ela não foi retomada, então é uma denúncia que eu também aproveito para fazer. Claro. Continuamos aguardando, né? A comunidade da Maria Joaquina, ela aguarda ansiosa pela intervenção direta e urgente do governo ali. Então, nós temos sim uma rede em que temos uma estrutura muito precarizada. Tá precisamos de sucateado? muito investimento. Sim, eu considero A que maioria das escolas? Eu considero que sim, Ok. né? Pelo que nós tivemos de levantamentos, inclusive na Sim, parte de sim. climatização. E vocês conhecem, né? Exato, e a gente lida com as pessoas e nós temos várias situações que são sérias e que precisam de intervenções urgentes e muitas de obras realmente feitas como a minha, que é uma obra que precisa, a gente está com a metade da escola em funcionamento, porque toda a parte de pátio, de quadra estão interditados. Entendi. Denise, quer comentar? Então, a gente tem uma rede muito ruim, né? A gente tem prédios muito ruins e as reformas, muitas vezes, elas também não são satisfatórias e as obras... Lá em Maria Joaquina mesmo teve uma, né? Sim, estou falando da rede de uma forma geral. Às vezes é Mas uma lá obra recente. teve uma escola recente que... Exatamente. Não foi essa que você está citando, é outra. Que não, é a minha, que não, ela fez uma reforma, mas ela Entre fez aspas, e parcial. E a parte reformada tá ruim. Exatamente. Não, e a gente tem prédios novos, como, por exemplo, a Mena Maial, que é um prédio novíssimo e que estava com problemas estruturais. A gente tem prédios como o Alfredo Castro, ali perto da Salineira, que tem problema no prédio. A gente tem prédios, obras que são entregues e que tem problemas. Então, no sentido geral, tá A sucateado. gente tem uma rede muito ruim porque a maior parte das obras também são muito ruins, mal feitas, material de qualidade questionável. A gente teve uma questão, eu me lembro da Patrícia Azevedo na entrada da integração, que a escola, assim que foi inaugurada, teve problema, Ministério Público, porque estava caindo aos pedaços, a escola derretendo praticamente. Então, assim, nós temos uma rede muito ruim. É muito difícil administrar essa rede ruim? É muito difícil, mas é preciso começar isso. É igual a dívida com os trabalhadores. É muito alta? Mas um dia precisa pagar. É claro. Tem que fazer é igual... E um dia vai ter que sentar com vocês, com a classe inteira, com a educação, e negociar esses problemas e demandas que há tantos e tantos anos só se acumulam. Então, você falou das cozinhas, as nossas a licitação da merenda na época de Magdala, que foi para quase 50 milhões. Permaneceu aquilo? Não, aquilo foi uma tentativa de terceirização horrorosa que a Câmara à época até aprovou e deu problema, né? Então, assim, a terceirização foi suspensa, a terceirização, porque é o caos também, a terceirização. E a gente estava retomando, mas a gente tem problemas também. Problemas na merenda, a gente tem denúncia, muitas denúncias que chegam pra gente. Por exemplo, agora teve um problema de vazamento de gás ali na Robson Azevedo. As crianças Tudo vai pro CEP, né? Tudo chega pra gente, né? Um vazamento de gás, as crianças estavam comendo só um lanchinho porque não tinha como fazer, mas querendo manter a aula como uma normalidade. Então a gente tem problemas, às vezes, com pombos, né? Que estão dentro dos refeitórios, nos telhados do refeitório. As nossas, como chama de guarda os alimentos? As dispensas são verdadeiras estufas. Né? As dispensas são verdadeiras estufas, porque não tem ventilação, não tem aclimação. Então, assim, a gente tem muito problema, mas a rede é uma rede problemática. A gente compreende isso. A gente entende que não é possível consertar 90 escolas quase num período. Mas é preciso começar a fazer e a fazer com qualidade a obra pública, para não ter que fazer de novo daí a 6 meses. Porque o que acontece muitas vezes é isso. A gente tem aí a compra de aparelhos de ar-condicionados em vários locais onde não dá para instalar.
porque tem que aumentar a carga elétrica da rede. Então a gente tem situações muito graves, mas que tem que ter um planejamento para solucionar, entendeu? Claro. Deixa eu mandar um abraço aqui pra gente encerrar. O Diogo tá comigo, Márcia Rodrigues tá comigo. Eu quero agradecer a Cineia Barbosa, que ao assistir a entrevista com o Alessandro, acho que ela assistiu também com a Rejane, e me mandou uma mensagem sugerindo, né, a participação do CEP, né, e eu disse que verificaria a agenda. Ela foi muito educada, né, comigo. Veio na educação e no respeito, sempre terá tudo. Eu falei, com certeza. Nunca tive problema com o CEP, eles sempre estiveram no meu programa, independente de concordar ou discordar. A gente luta na mesma coisa e ama a cidade como qualquer pessoa. Eu quero agradecer a Cineia pelo contato, e então a gente verificou a data e a agenda, e a Denise prontamente, e a equipe da imprensa de vocês também prontamente, Viviane, estão aqui respondendo aos esclarecimentos, como sempre estiveram. Eu sempre recebi o CEP Lagos também, seja na TV ou na rádio. Cineia, obrigado, viu? Márcia Rodrigues, muitos comentários no YouTube, mas eu resumi porque era muito do mesmo assunto, né? Pautas e demandas, e não dá tempo. E olha que a gente já são 10h30 da manhã. Márcia Rodrigues está comigo, Rafael Peter participou, Viviane Veríssimo, tá? Muitos comentários, Renata Santos também aqui. Nelma Giovanni participando, Cíntia de Cabo Frio, Márcia eu já falei, Mary Paladino, Elcio Silva, professora Caroline também aqui, Tânia Felício, Luiz Guilherme Moreira, comentários de Jaqueline Vale, Patrícia da Costa, Araci Chaves, eu citei um comentário dela, Jaqueline Vale eu já falei, tá aqui uma galera participando junto, acompanhando. Essa entrevista você vai poder rever no nosso canal do YouTube, fica armazenado. Miquélia. Isso. Miquélia também tá com a gente. Obrigado pela participação de todo mundo. Denise, Viviane, fiquem à vontade para as considerações finais de vocês e falar com o público, ouvintes e telespectadores acompanhando desde o início da entrevista. Agradecer a oportunidade e acho que reafirmar o nosso compromisso com a educação. O que nós estamos pedindo é simples. Nós queremos ser atendidos como representantes da categoria, queremos sentar numa mesa, negociar as demandas como uma forma democrática que nós entendemos que deve ser assim. Eu acho que o governo precisa entender, o prefeito da cidade precisa entender que da mesma forma que ele, nós fomos eleitos também por voto, né? Nós fomos eleitos por voto. E estamos ali para representar da mesma forma que ele. Então, ele pode até não gostar de mim, não me convidar para tomar um café na casa dele, mas enquanto representante da categoria e ele sendo representante do executivo, nós temos sim que conversar, que dialogar e tentar resolver os problemas. Então, o nosso apelo, mais uma vez, é esse, que nos receba e que dialogue conosco, coloque todas as situações na mesa para que a gente ali consiga chegar numa solução que seja boa para a educação. Nossa bandeira é exatamente essa e somente essa. Maravilha, obrigado, Viviane. Denise Alvarenga. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade. A gente precisa dialogar com a comunidade de Cabo Frio. A comunidade escolar conhece as nossas demandas, mas a população de Cabo Frio não. E é importante que as pessoas compreendam por que a gente está lutando, por que a gente precisa que o prefeito responda a qualquer pessoa que encaminha um pedido de audiência a ele, porque assim, a gente sabe que ele tem uma agenda cheia, muitos compromissos, mas a gente já estamos com 1 ano e meio aguardando que ele nos responda qual é a data que pode nos atender. A gente não tem nenhuma dificuldade de conversar com ninguém, a gente é respeitoso com as pessoas, tentam dizer coisas da gente, mas sem ter tido a experiência. O secretário Alfredo recebeu o CEP uma única vez enquanto sindicato, uma única vez, não teve nenhuma situação nessa reunião. O secretário Alessandro ainda não nos recebeu nenhuma vez enquanto sindicato, o prefeito não nos recebeu nenhuma vez, e ficar dizendo que a gente debocha, a gente não sei o quê, mas a gente não foi atendido. A gente não foi atendido.
enquanto sindicato, na nossa audiência solicitada, nunca houve uma resposta. E assim como a Viviane disse, a gente ocupa cargos que nos foram dados através do voto. O prefeito é o chefe do executivo dessa cidade e nós somos diretores de um sindicato com mais de 1.300 filiados na rede de Cabo Frio. Então a gente tem representação, a categoria nos elegeu e a gente precisa sentar para conversar. É assim que fazem os governos republicanos, os democratas. E a gente precisa que a gente tenha um prefeito e um secretário republicanos e democratas, porque é esse o sistema, a gestão que vivemos no nosso país, de republicanos e democratas. E a gente não pode viver numa ditadura, onde eu faço do jeito que eu quero e não recebo ninguém, porque sou eu que decido. Não é assim. O prefeito, ele tem, sim, a autoridade foi dada a ele pelo povo, mas para representar essa cidade diante das suas necessidades. E nós somos uma entidade com reconhecimento histórico, com reconhecimento jurídico e legal. Somos constituídos legalmente. A gente gostaria que o prefeito e o secretário agendassem com a gente. Só pode nos receber daqui a um mês. Ótimo, a gente vai aguardar daqui a um mês. Exato. Agora, o que não pode não vou receber nunca. O prefeito José Bonifácio não nos recebia, mas a Eliceia nunca nos negou Eliceia, uma um audiência. Abraço. Sempre recebi Eliceia aqui também. Nunca nos negou uma audiência. O prefeito Adriano recebia e a secretaria dele recebia. A prefeita Magdala recebia e os seus secretários recebiam. Então, assim, nós estamos... Marquinho Alaí também? Marquinho também, Alaí também. Alaí recebia a gente 6 horas da manhã. Ele combinava com a gente, vocês podem chegar às 6h30? Eu falei, pode, a gente vai. A Magdala uma vez combinou com a gente num sábado. Marcou num sábado. A gente vai sábado, a gente vai de noite, a gente vai de manhã, a gente vai na hora que o prefeito tiver. O que não tá dentro da normalidade é ninguém receber. Se o secretário de Educação é a autoridade para conversar com a gente e receber a gente, não tem problema. Nem precisa falar com o prefeito. Não tem problema. É verdade. Tá verdade, desde que alguém o problema possa, em nome de, receber. Sim, exato. O problema é ninguém receber. Ninguém. A gente agora tem um governo que não atende a população, os sindicatos, a categoria. Então, assim, é isso que a gente precisa virar essa página. Tá certo. E a gente deseja muito, muito ser recebido para mostrar ao secretário Alessandro, ao prefeito, que a gente vai sentar numa mesa e a gente vai conversar. Maravilha. Obrigado pela participação. Até a próxima, tá? Qualquer coisa, a nossa rádio está à disposição. Nós que agradecemos. Vocês podem rever essa entrevista. Já o programa acabando, ela fica armazenada no nosso canal do YouTube. @nossa Rádio FM Oficial. Ativa o sininho, dê o like, dê o joinha, comente, compartilhe com geral.